Shalom, meus queridos, tudo bem? Com você, vamos continuar o nosso Daf Yomi em português, né? A gente aprendeu algumas coisas interessantes sobre as explicações sobre a questão de se de fato um noivo ele está isento, e nesses sentidos, se ele quisesse recitar o Shema, seria então orgulho. O Guimarães traz esses debates também, e em outros casos também, como 9 de Av, né? Se deveria ou não fazer, e se fizesse talvez não, ou se não fizesse talvez seria orgulho. Então a gente viu vários ensinamentos dessa questão e terminamos o segundo capítulo, né, da Guimarães. E agora a Guimarães vai trazer a Mishnah, o terceiro capítulo da Mishnah. Lembrando que cada capítulo, cada tratado vai ter capítulos de acordo com quantos capítulos tem a Mishnah. Por exemplo, a Mishnah de Berachot tem 9 capítulos. Então, vai ter 9 capítulos do Talmud de Masechet, tratado de Berachot. Mishnah. Mi shemoto mutal. Aquele que tem seu morto diante de si está isento de recitar o Shema e de rezar a Midá, de colocar tefilin e de todas as mitzvot que foram ditas na Torá. Assim diz a Mishnah. Aquele que está no período de aninut, de lutado, ele está isento das mitzvot. Tudo porque ele está se preocupando com a questão dessa mitzvah. Aqueles que levam féretro, aqueles que o substituem, né, em turnos, e os substitutos desses substitutos, tanto os que vão antes do caixão, como os que vão após o caixão, possuem uma condição diferente em relação ao Shema e a reza. Os que vão antes do caixão e são necessários estão isentos. Eles já estão ali para receber o caixão. Ainda e os que vão após o caixão, ainda que sejam necessários, estão obrigados a recitar o Shema, né? Pois já cumpriram sua obrigação para com o morto. E tanto estes, ou seja, aqueles antes do caixão, que não vieram, né? Quanto estes após o caixão, estão isentos de rezar, quando se ocupam do morto. É isso que diz a Mishnah, né? Tanto aqueles que vão vir, quanto aqueles que já vieram, estão isentos de rezar enquanto se ocupam com o morto. Uma vez que as pessoas enterram o morto e retornam, se há tempo para que possam iniciar e finalizar a leitura antes de chegar à fila, que é uma referência para confortar os lutados, as pessoas devem começar a recitar o Shema, pois já não mais estão ocupados com o caixão. Mas se não há tempo, pois a fila se encontra muito próxima ao local do enterro, não se deve iniciar a leitura do Shema. E aqueles que estão no pé na fila, os que estão na parte interior, em contato direto com os lutados, estão isentos de citar o Shema. Os que estão na parte externa da fila estão obrigados a recitar o Shema. Os que estão dentro, os que estão internamente na fila, né, para consolar os lutados, estão isentos de recitar o Shema. Os que estão na parte externa da fila estão obrigados a recitar o Shema. As mulheres, os escravos e as crianças estão isentos de citar o Shema e de colocar tefilin, mas estão obrigados a rezar e colocar mezuzot em suas casas e a recitar o Birkat Hamazon,
bênção após as graças. Né? Então, essa é o pronunciamento, isso tudo que a gente leu aqui é a Mishnah. Até mulheres escravos e crianças estão isentos de citar o Shema e de colocar tefilim, mas são obrigados a rezar e colocar mezuzot em suas casas e recitar a Birkat Hamazon. Agora a Gemara vai comentar essa Mishnah. Mutar lefanav. Aquele que tem... A Gemara atrás, então, repete esse pronunciamento da Mishnah. Aquele que tem o seu morto diante de si está isento de citar o Shema. Daí a Gemara vai trazer um questionamento. Se o morto está diante dele, ele está isento, sim. Mas se o morto não está diante dele, ele não está isento. Ou seja, se uma pessoa tem a obrigação de cuidar de algum ante ao falecido, mas a pessoa se encontra em uma casa e o falecido em outra, a pessoa está obrigada a recitar o Shema. Pois a Mishnah somente isentou aquele que tem seu morto diante de si. Então, quando acontece, alguém morre, e você está diante do morto, e já chegou o horário de recitar o Shema ou de colocar tefilim, ou qualquer outra mitzvah. Então, você não pode, porque o morto está diante de si. Mas esta conclusão, a Gemara pode não se sustentar, pois contrastam entre este ensinamento com o que diz a Baraita. Aquele cujo morto está diante de si e deve comer em outra casa. E se ele não dispõe de outra casa, deve comer na casa de um companheiro. E se não dispõe na casa de um companheiro, deve fazer uma separação, que chamamos de mechitza, entre ele e o morto, dentro da casa e comer. E se ele não dispõe de nenhum material para fazer um mechitza, uma divisória, deve voltar o seu rosto para o outro lado, contrário ao morto, e comer. E a pessoa não deve recostar-se para comer. E não deve comer carne ou beber vinho. E não deve recitar a bênção. Antes, de acordo com o que o Urash está dizendo, a bênção que antecede a refeição, a Motzileh Min Haaretz. E não deve proferir o zimun, literalmente o convite, que é antes do que está isento de recitar o Birkat Hamazon. O zimun seria, então, a pessoa está isenta de recitar o Birkat Hamazon. A Gemara, então, aqui está fazendo um questionamento. Olha, se esse pronunciamento de que se tiver um morto na minha frente, eu não preciso recitar o Shema, então parece que vai meio que ser contraditório com outro ensinamento. Pois é ensinado na Baraita que aquele que tiver um morto, ele tem que fazer alguma forma, seja virar, fazer um mechitza, uma divisória, ou seja, virar o rosto e comer. E não comer recostado e nem fazer brahá. Então, eu poderia entender que fazer o Shema seria da mesma forma. Então, a Gemara continua. Ela diz o seguinte. E os demais não... A Gemara segue transcrevendo as palavras da Baraita, que aparentemente contraria a tese de que o enlutado somente está isento de citar o Shema quando se encontra fisicamente diante do morto. E os demais não recitam a bênção, Continua dizendo. E os demais não recitam a bênção por esta pessoa e ela não toma parte em um zimun, um convite. E a pessoa está isenta de citar o Shema, de rezar e de colocar tefilim, e de todas as mitzvot que foram prescritas na Torá. Mas em Shabbat, a pessoa pode recostar-se, comer carne e beber vinho, abençoar sobre o pão e recitar o Birkat Hamazon, fazer zimun, o convite que antecede ao Birkat Hamazon, e os demais podem abençoar o pão por ele e podem se juntar a ele para o zimun. E a pessoa está obrigada a cumprir todas as mitzvot que foram prescritas na Torá. Rabban Shimon ben Gamliel diz: uma vez que a pessoa está obrigada em Shabbat a cumprir estas mitzvot, como foram ditas, está obrigada a cumprir todas as mitzvot.
E disse Rabi Yohanan: o que há entre elas? O que há entre elas? O que há de diferente entre a opinião de Ramban, Shimon ben Gamliel e a opinião da Baraita? Ambos parecem estabelecer que a pessoa está obrigada a todas as mitzvot. O que há entre eles? O que há entre elas é a consumação no leito. Ou seja, Ramban Shimon ben Gamliel argumenta que uma vez que o luto não vigora no Shabat, a pessoa está obrigada também a cumprir as obrigações maritais com a sua esposa. Uma vez que o luto não vigora no Shabat, a pessoa também está obrigada a cumprir as obrigações maritais com sua esposa. De qualquer modo, vimos que o enlutado deve, a priori, tentar comer em outra casa. E ainda assim, a Baraita ensina. E a pessoa está isenta de citar o Shema, de rezar e de colocar tefilim. E de todas as mitzvot que foram prescritas na Torá. De modo que poderíamos concluir que o enlutado está isento de citar o Shema, mesmo quando o seu morto está diante dele. Ao contrário do que a Gemara tentou estabelecer. E disse Rav Papa, ainda podemos manter o que foi estabelecido na Gemara, esclarecendo que, quando a Baraita isenta o enlutado das mitzvot, está se referindo ao último caso trazido na Baraita. A pessoa que, na impossibilidade de agir de outro modo, permaneceu na presença do morto e voltou seu rosto para o outro lado para comer. Ou seja, somente aquele que está na presença do morto está isento das mitzvot. Rav Ashi diz, uma vez que está diante dele, ou seja, do enlutado, a obrigação de enterrá-lo é como se o morto estivesse diante dele, como está dito, e se levantou Abraham de diante de seu morto. E está dito, e sepultarei meu morto, removendo diante de mim. De modo que durante todo o tempo que o lutado tem diante de si, a obrigação é de enterrar o seu morto. Ou seja, é como se tivesse um morto diante de si. Então aqui, de acordo com o Rav Ashi, mesmo que você não tenha um morto sobre si, quando você vê um lutado, você está vendo como se tivesse um morto diante de si, ou seja, está isento dos mitzvot. E está escrito na Mishnah, aquele que tem seu morto diante de si está isento de citar o Shema, de modo que, como podemos concluir, quando se trata de seu morto, a pessoa está isenta assim. Mas caso se trate de alguém que cuida de um morto, a pessoa não está isenta de citar o Shema. Ou seja, uma pessoa, podemos concluir que a expressão seu morto, que esta lei diz respeito somente às pessoas da família. E respeito das quais o lutado está obrigado a se ocupar. E não somente uma pessoa que cuida, né? Mas sim pessoas que estão na família. Mas eis que há uma Baraita que ensina, aquele que cuida um morto, ainda que não se trate de seu morto, está isento de citar o Shema, de rezar e de colocar tefilim e de todas as mitzvot prescritas na Torá. Gemara então traz essa questão. Olha, se for assim, a explicação da Mishnah de que seu morto refere-se ao morto da família, então tem uma contradição, porque uma Baraita diz que se alguém cuida de um morto, mesmo que não se trate de seu morto, está isento de citar Shema e cumprir as mitzvot, de tefilim e sucessivamente. Então, podemos então concluir, à luz do que foi dito na Baraita, a pessoa está isenta de citar o Shema quando é alguém que cuida de um morto. Ainda que não seja seu morto, e também está isento de citar o Shema por seu morto. Ainda que não esteja a seus cuidados. E chegamos então à conclusão, por seu morto ou por um falecido que esteja aos seus cuidados, a pessoa está isenta sim de recitar o Shema, né? Seja por um morto, seja pelo seu falecido, que você tem que cuidar. Isto vem excluir um terceiro caso, mas aquele que está caminhando no cemitério não está isento de recitar o Shema. Por este caso, não se enquadra em nenhum dos
mencionados. Mas eis que há uma baraita que ensina: a pessoa não deve caminhar pelo cemitério com seus tefilim em sua cabeça, com o Sefer Torá em seu braço, ou lendo trechos de Torá. E se a pessoa age deste modo, está transgredindo o estabelecido por Mishlei 17:5, o que escarnece o pobre e insulta seu Criador. O morto já não mais pode cumprir mitzvot, de modo que o cumprimento dos preceitos diante dos mortos os envergonha. Então, por isso que não pode colocar tefilin, ou segurar um Sefer Torá, ou ler trechos de Torá num cemitério. No caso que a Guimará traz o sentido, né? Aquele que recita, aquele que está no aquele que está no cemitério não pode fazer isso. Mas a Guimará, mas qual que é a novidade disso? Já não foi ensinado que numa baraita que alguém não pode ler, não pode estar com Sefer Torá, não pode estar com Tefilim, não pode ler palavras de Torá, o qual o Shema é constituído? Então, que novidade é essa? No caso, daí a Guimará traz esse questionamento. E no caso lá citado a respeito de quem caminha pelo cemitério, está proibido de cumprir as mitzvot num raio de 4 cúbitos, ou seja, 2 metros das sepulturas. Então, no caso lá a respeito de quem caminha no cemitério, está proibido de cumprir as mitzvot num raio de 4 cúbitos, né, que seria 2 metros das sepulturas. Fora do raio de 4 cúbitos, a pessoa está obrigada a cumprir os preceitos. Pois daí a Guimará é como se estivesse tirando essa dúvida. Tá, mas você não pode recitar, não pode colocar tefilim, essas coisas. Então por que a Guimará diz isso, sendo que já não pode? Mas daí a Guimará já traz um detalhe. Na verdade, não pode. Se for perto, né, mais 2 metros, né, 4 cúbitos de uma sepultura. Mas se não for, então ela pode cumprir. Então por isso que a Guimará coloca que não poderia, que nesse caso uma pessoa que está somente caminhando no cemitério, ela deve recitar o Shema. Não se aplica aos casos que ela falou sobre o enlutado, né? Ou cuidado do enlutado ou do morto diante de si. Por isso que a Guimará traz esse debate. Ou seja, o caso da pessoa que caminha num cemitério é diferente do caso do lutado ou do que tem um morto a seus cuidados. Pois aqui, nestes 2 outros casos, a pessoa também está isenta de citar o Shema, ainda que se afaste e saia do raio de 4 cúbitos. Provavelmente, por esse motivo, os 3 casos não foram trazidos juntos. Então aqui a Guimará traz uma outra explicação, que também é diferente. Esses 2 casos, aquele que está sobre si o enlutado e aquele que está sobre si o morto, não estariam obrigados a citar o Shema. E por que aquele que está no cemitério, ele não se aplica a esses 2 casos? Porque mesmo ele se afastando 4 cúbitos, ele deve recitar o Shema quando chegar no horário certo. No caso, nem mesmo a pessoa que está diante do morto ou diante de um falecido, mesmo se ele afastar 2 metros, ele não pode recitar o Shema e está isento das mitzvot. Nós ocupamos do assunto em si de acordo com o que foi dito na baraita. Aquele que cuida de um morto, ainda que não se trate de seu morto, está isento de citar o Shema, de rezar e de colocar tefilim, e de todas as mitzvot prescritas na Torá. Se há 2 pessoas para cuidar do morto, este cuida enquanto este outro recita o Shema, e este outro cuida enquanto este recita o Shema. Bem, é interessante que essa baraita quase explica aquela outra baraita que a Guimará traz, que mesmo que não seja o seu morto, você deve recitar o Shema. Porque podemos deduzir que seja 2 pessoas. Então,
Então, nesse sentido, uma vai poder recitar, outra não. Mas, mesmo que não seja somoto, também pode ser entendido. Mesmo que não seja somoto, você não pode recitar o Shema. Dá a entender, nesse sentido, nessa explicação, que uma única pessoa está cuidando do morto. Então, mesmo que não seja somoto, você não pode recitar o Shema, nem colocar tefilim. Ben Azai diz: se vinham viajando em um navio, trazendo o corpo na embarcação, pode-se colocar o corpo em um canto e os dois podem rezar juntos no outro canto do barco. Daí a Guimarães vai questionar sobre isso. O que há entre estes casos? Qual a diferença entre as duas pessoas em terra cuidando de um morto e duas pessoas em um barco? Por que se ensina? Qual que é a diferença? Eu poderia também dizer que também na terra se aplica a mesma coisa. Por que Ben Azai está nos ensinando isso? Disse Ravina: o que há diferente entre os casos é a suspeita de que venham ratos. Pois o sábio da Baraita sustenta que devemos recear pela presença de ratos, mesmo dentro de uma embarcação, de modo que não se deve deixar sozinho um morto sozinho. Já o outro sábio, Ben Azai, sustenta que em terra não se deve deixar um corpo sozinho, pois virão ratos. Mas em uma embarcação não há motivos para recear que virão ratos sobre o corpo do falecido. Ravina traz talvez uma possível explicação. Ensinaram os sábios: aquele que transporta os ossos de um local para o outro, eis que este não deve colocá-los em um cesto de carga, colocá-los sobre um burro e montar sobre eles, pois estaria agindo de modo desrespeitoso para com os restos dos mortais. Mas se a pessoa teme um ataque dos gentios ou de ladrões e tem urgência em deslocar-se, está permitido levar os ossos deste modo. E assim como disseram os sábios em relação aos ossos, assim disseram em relação ao Sefer Torah, que também deve ser transportado com respeito. Interessante, Guimarães mudou assim, da água para o vinho de assunto, mas tem uma relação. Arraiá. Em relação a quê? O que é válido para um Sefer Torah? Que não se deve ser transportado em um cesto sobre o lombo do burro com a pessoa em cima, ou que pode ser levado deste modo diante de uma urgência. Posso colocar em cima de um cesto ou sobre o lombo de um burro em caso de emergência ou não? Se dissermos que esta conclusão se aplica ao início da Baraita, que não se deve transportar o Sefer Torah de maneira desrespeitosa, eis que esta é uma conclusão óbvia e simples. Acaso um Sefer Torah deve ser menos considerado que os ossos? Não haveria necessidade de dizer que o respeito dado aos ossos deve ser dado ao Sefer Torah. Portanto, devemos concluir que esta afirmação de que a Baraita também é válida, no que diz respeito ao Sefer Torah, recai sobre o final da Baraita. Isto é, um Sefer Torah pode ser transportado de modo mediante o receio de um ataque de bandidos ou gentios. Ou seja, da mesma forma poderia, caso fosse um receio de um ataque, Disse Rahava, que disse Rabi Hudá: todo aquele que vê um morto e não o acompanha em seu cortejo está transgredindo o estabelecido por o que escarnece o pobre e insulta seu Criador. Mas se a pessoa acompanha o cortejo, qual a sua recompensa? Disse Rav Assi: sobre essa pessoa as escrituras dizem: o que se compadece do pobre empresta ao Eterno, e honram aquele que compadece do necessitado. Então, de acordo com Rav
Rahava, que de acordo com o que diz Rav Yehudá, a pessoa, mesmo que não seja o seu morto, deve ir acompanhar, né, acompanhar o sepultamento. Rabi Hia e Rabi Yonatan estavam caminhando pelo cemitério. Estava solta à mostra uma franja celeste do tzitzit de Rabi Yonatan. Porque interessante esse ensinamento, né? Porque, como assim? Estava mostrando, eles estavam andando no cemitério e viram um tzitzit à mostra. Como assim? No meio judaico você se enterra, né, tem roupas de linho, né, roupas brancas, mas a pessoa também ela é enfaixada pelo seu próprio talit gadol. Pelo seu próprio talit gadol, só que tem o seu costume de um tzitzit ser rasgado, né, cortado, ou todos, né, de acordo com o entendimento que a gente viu, inclusive, que é vergonhoso, né, inclusive a gente aprendeu em outras da filme passado, que é vergonhoso falar palavras de Torá diante de um morto, porque o envergonha. Porque ele poderia ter estudado mais Torá e não conseguiu. Então aqui, nesse sentido, não foi enterrado muito bem, e aparecia, ou de alguma forma, que não é explicado, o tzitzit de Rabi Yonatan estava aparecendo fora do seu sepultamento. Sepulcro, né? E disse Rabi Hia: levante esta franja e esconda, para que não digam os mortos: estes aí amanhã se juntarão a nós, e agora então nos envergonham. Agora estão nos envergonhando. E disse Rabi Yonatan a Rabi Hia: e acaso os mortos sabem de tudo isso? Eis que está escrito: pois os vivos sabem que morrerão, e os mortos de nada sabem. Então, o Rabi Hia, ele falou, levante, pegue e esconda, para que os mortos não digam, né? Estes aí amanhã se juntarão a nós e agora estão nos envergonhando. Daí Yonatan questiona, mas os mortos sabem de alguma coisa? Disse Rabi Hia: se você leu este trecho, não leu duas vezes, para se aprofundar a respeito de seu significado. Se o estudou duas vezes, não o fez três vezes. Se estudou três vezes, parece que não te esclareceram bem, pois está escrito: pois os vivos sabem que morrerão. Estes são os íntegros, sabe que mesmo após sua morte são chamados de vivos. Como está dito também, Beneahu, filho de Jehoiada, filho de Dun, homem vivo e de grandes feitos. De Kabetzel feriu os dois valentes guardiões de Moab. Depois desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Então tem dois trechos, né? Pois os vivos, na verdade ele está explicando que, na verdade, os vivos que sabem que vão morrer são os sadiquim. E os mortos que não sabem de nada, nesse sentido podemos até deduzir, né? Vamos analisar de acordo com o que diz a Guimarães, mas vamos poder até deduzir que os mortos que não sabem de nada seriam os ímpios. Mas vamos analisar o que diz a Guimarães. Então, também Benayahu, filho de Jehoiada, filho de Dum, homem vivo de grandes feitos, de Kabetzel, feriu os dois filhos de Ariel, de Moab. Depois desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Shmuel 2, Perek 23, Passuk 20. Filho de um homem vivo. Como assim? Que aqui em hebraico é Ben Ishai. E acaso não são todos os homens destinados à morte, filhos da morte? Mas devemos entender que a expressão homem vivo ou destinado à vida, né, se aplica a ele por ser íntegro, tzadik, e até mesmo após sua morte.
é chamado de vivo. Então a Guimará vai dizer o seguinte: olha, o Passuque não está dizendo filho de um homem vivo, mas deveria estar dizendo filhos da morte. Filho de um homem, ou seja, nesse sentido, vamos colocar aqui filho de um homem morto, porque todos vão morrer. Mas na verdade, aquele que é íntegro, até mesmo após sua morte, é chamado de vivo. De grandes feitos, a Guimarães ainda continua trazendo o Passuque. De grandes feitos de Cabetzel, ou seja, vai explicar, pois teve grande êxito em reunir pessoas que trabalhassem e fizessem pela Torá. E ele feriu os 2 valentes guardiões de Moab. Tudo aqui eles estão explicando o Passuque. Pois daí agora traz essa explicação. E ele feriu os 2 valentes do guardiões de Moab. Pois nunca houve um homem como ele. Nem durante o período do primeiro templo, nem durante o período do segundo templo. E ele desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Há quem diga, ele teve um grande mérito, pois rompeu, ou seja, feriu os blocos de gelo, o tempo de neve, para que pudesse imergir e descer na água e se purificar, havendo uma imersão ritual no mikveh. E há quem diga que ele se aprofundou e estudou todo o livro da casa de estudos de Rav, de acordo com Rashta, se referindo a Torat Kohanim, ou seja, o livro de Vaikra, em um único dia de inverno. Então, existem 2 explicações, Ele feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Refere-se que ele teve um mérito de poder romper os blocos de gelo e mergulhar no mikveh. Imagina água fria, para se purificar. Outro diz que, na verdade, ele em um único dia de inverno estudou todo Torat Kohanim, todo o livro de Vaikra, em um dia do inverno. Pois os vivos, agora a Guimará traz o Passuque, pois os vivos sabem que morrerão, e os mortos não sabem de nada. Estes mortos que não sabem de nada são os ímpios, que mesmo em vida são chamados de mortos, como está dito. E tu, ó profano, que é morto, tu, ó profano, morto, e ímpio, príncipe de Israel. Ezequiel 21:30. Ezequiel estava admoestando o rei de Israel, Tzidkiyahu, que ainda está vivo. No entanto, descreve como morto. E se quiser, podemos dizer que aprendemos este ensinamento daqui, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, será morto o morto. Pela boca de uma só testemunha, não será morto. Devarim 17:6. Obviamente, se trata de alguém que será julgado e ainda está vivo. Mas se for um ímpio, é chamado de morto, como foi dito, repetindo 2 vezes. Será morto o morto. Então, nesse sentido, estes mortos que não sabem de nada, então seriam os ímpios. Mas os vivos, mesmo na morte, são vivos. Então eles sabem. Os filhos de Rabi Hia saíram da cidade onde estavam estudando Torá e foram para o campo, E daí um deles disse ao seu próximo, ao seu irmão: saberá nosso pai que já faleceu a respeito de nossa condição e do nosso sofrimento? Saberá nosso pai que já faleceu a respeito de nossa condição e do nosso sofrimento? Disse-lhe o outro: como saberia? Eis que está escrito a respeito do morto no livro de Iov: os seus filhos recebem honras sem que ele os saiba, e sofrem sem que ele os perceba. Iov 14:21. Disse-lhe o outro: e ele não sabe? E eis que está escrito: sente as dores do seu próprio corpo, somente e só por si mesmo lamenta. Ele continuou o passuque de Iov, que é o passuque 22. Ou seja, o morto ele ainda pode sentir a dor.
E ainda confirma que ele trouxe, o primeiro ele trouxe o Passuk, e os seus filhos recebem honra sem que ele o saiba e sofrem sem que ele perceba. Uma referência à questão de morto, O morto está lá e eles estão sofrendo e o morto não está sabendo. Só que ele, que é assim a visão dos Rahamim, que eles veem os detalhes e a continuação do Passuk. Mas como assim? Ele não sabe? Mas o texto que você mencionou diz o seguinte, posterior, o Passuk 22, depois do que você disse, diz: sente as dores do seu próprio corpo somente, e só por si mesmo lamenta. Ou seja, mesmo um morto sente que está morto, sente dor, porque vê o seu morto. Não dor física, mas ele vê o seu corpo e isso lhe faz angustiar. E ainda assim confirma essa teoria o que disse Rabi Yitzhak: é duro e doloroso um verme para um morto, como uma agulha na carne de um vivo. Então, é duro e doloroso um verme para um morto, como uma agulha na carne de um vivo. E disseram: os mortos têm conhecimento de seu próprio sofrimento, mas não sabem o sofrimento dos demais. Então, trouxeram: os mortos têm conhecimento de seu sofrimento, mas não sabem do sofrimento dos demais. E a Guemará, ela questiona esse pronunciamento de que não sabem o sofrimento dos demais. Ela diz o seguinte: e os mortos não sabem o respeito dos demais? E eis que uma baraita ensina o seguinte caso: certa vez ocorreu que um Hassid, um devoto, aquele que faz mais do que a lei exige, que a Torá exige, deu um dinar a um pobre na véspera de Rosh Hashanah, de um ano de prolongada estiagem. E a esposa desse devoto, esse Hassid, zangou-se com ele por haver sido demasiado generoso em uma época tão difícil. Devido a este desentendimento, o devoto foi dormir no cemitério, pois viu duas almas que conversaram entre si. Olha só que coisa. Ele viu duas almas conversando entre si, que de acordo com Rashi seriam duas almas de duas moças jovens. E disse uma delas à sua companheira: companheira, venha e vagaremos pelo mundo para ouvir por trás do véu. Pargod, o conceito cabalístico, ver através do véu. Kabbalah vai trazer muito sobre isso. É sair das limitações do mundo para a gente saber o que vai ser decretado nesse mundo. Ver atrás do véu. Que calamidades, daí ela diz, que calamidades acometerão o mundo neste próximo ano, porque estava se referindo a Rosh Hashanah. Então, esse período que ele estava, que aconteceu de ele dar o dinar e a sua mulher ficar irritada, Era esse período que então foi pro cemitério. Daí ele viu essas duas moças, duas almas de moças conversando. Que Rosh Hashanah é aquele ano que se decreta as coisas. Por isso, vamos ver o que vai acontecer atrás do véu, sobre quais são as calamidades que cometerão o mundo neste próximo ano. E a outra alma diz o seguinte: eu não posso, pois estou sepultada, enrolada em uma esteira de palha, que era utilizada somente para pessoas extremamente pobres, esteira de palha, que era um motivo de escárnio para a mãe da jovem mais adiante, É o que diz o comentarista, um comentário dessa respeito da Guemará. Então ela estava nesse sentido, era algo escárnio para ela. Então ela ficou ali, não conseguia. Mas vá você e conte-me tudo o que eu vi. Então ela disse:
não dá aqui, eu estou muito negativo, eu não consigo sair. Eu não consigo sair para ir atrás do véu. Vá e me fale o que você vê. Já que é um conceito judaico, que eu não vou entrar muito nisso, que é difícil. Tem vezes que a alma está muito negativa, não consegue sair, né? Pelo que é chamado de atrás do véu. A alma então se foi e vagou atrás do véu. Retornou e disse-lhe a sua companheira: Companheira, o que ouviste atrás do véu? E disse-lhe: Ouvi que todo aquele que semear neste ano, na primeira temporada de chuvas, terá seu plantio arruinado pelo granizo. Foi então o Hassid e semeou na segunda temporada. O plantio de todo mundo foi devastado e o dele não foi devastado. Então a Baraita ainda continuou trazendo a Baraita e diz o seguinte: no outro ano, o Hassid foi pernoitar novamente no cemitério e ouviu as mesmas duas almas conversando entre si. E disse uma delas à sua companheira: Venha e vagaremos pelo mundo, ouviremos por trás do véu, né, que calamidades acometerão ao mundo neste próximo ano. E disse-lhe a outra alma: Companheira, acaso já não te falei? Eu não posso, pois estou sepultada em uma esteira de palha. Eu estou muito baixa espiritualmente, eu estou negativa, eu não consigo me elevar, não consigo sair por trás do véu. Mas vá você e conte-me o que ouvi. Você não está presa, né, através dessa humilhação, né, que era. Né? Vá e conte. E ela foi e voltou e disse o seguinte: Ouvi que todo aquele que semear durante a segunda temporada de chuvas será atingido pela estiagem. O Hassid então foi e semeou durante a primeira temporada, e o plantio de todo mundo foi devastado, e a plantação deste Hassid não foi devastada. Disse-lhe então sua esposa ao Hassid: Por que motivo você agiu com alternância? No ano passado todas as plantações foram arruinadas e a tua não foi. E agora o plantio de todo mundo secou e o teu não secou. O homem Hassid então comunicou à sua esposa todos estes eventos que transcorreram. Olha, né? E disseram: Não passaram poucos dias até que houve um desentendimento entre a esposa daquele Hassid e a mãe da moça enterrada na esteira de palha. E disse-lhe a esposa do Hassid: Provavelmente, em um momento de cólera, vá e te mostrarei que tua filha está enterrada em uma esteira de palha e não tiveste decência sequer de enterrá-la em uma mortalha de linho. No ano seguinte, foi novamente o Hassid pernoitar no cemitério e ouviu as mesmas almas conversando entre si. E disse-lhe, né, uma alma para a outra: Companheira, venha e vagaremos pelo mundo, ouviremos atrás do véu que calamidades acometerão o mundo neste próximo ano. E disse-lhe a outra alma: Companheira, deixe-me, pois as palavras que foram ditas entre nós já foram ouvidas entre os vivos. Aqui ela descobriu, melhor deixar quieto, que tem gente aí, tem gente vigiando aí a gente. Daqui podemos dizer que os mortos sabem a respeito do que se passa no mundo. Então a Guimará vai contestar essa prova. Ela diz o seguinte: talvez um outro homem faleceu naquele período e foi contar aos mortos. E esta alma, sobre a discussão entre a esposa do devoto e a mãe da falecida, portanto, ainda não há argumento suficiente para determinar se os mortos sabem ou não a respeito do que acontece no mundo.
Daí então a Guemará traz um outro ensinamento. Venha e aprenda. Zeire costumava guardar dinares com a propriedade da hospedaria onde vivia. Até que um dia ele foi até a casa de seu Rav e ela faleceu, sem ter a chance de dizer e de onde ela guardava o dinheiro. E foi atrás dela ao pátio da morte, né, cemitério, e disse: onde estão os dinares? Disse-lhe: vai, pegue-os embaixo do eixo da porta, em determinado lugar, e diga à minha mãe que dê meu pente e meu pote de azul cosmético à moça fulana, que virá e será sepultada amanhã. E daí, com base nisso, podemos dizer, a partir daqui, que as almas sabem a respeito do que se passa no mundo, pois ela sabia que no dia seguinte essa moça morreria. Né? Ele foi, né? Ou seja, ele foi até uma pessoa que tinha morrido, né? E ela disse, essa pessoa, essa moça vai falecer. Né? Fale com ela para exatamente onde está, porque ela vai falecer no outro dia. Então, talvez o Duma, interessante, talvez o Duma, talvez o Duma se antecipe e anuncie aos mortos quem está por falecer. Guemará então traz contesta essa prova. Ok, mas talvez, na verdade, o Duma, que é o anjo responsável pelos mortos, tenha vindo antecipado quem iria morrer. Talvez não seja a alma que morreu, foi e falou. Talvez tenha sido o Duma, o anjo que cuida, né? O anjo que cuida é responsável pelos mortos. Duma é baseado num passuque de Terrilim, né? Vai ter essa palavra Duma. Então talvez não tenha sido uma alma que morreu e falou por Rav, fale com aquela moça porque sobre aquilo que ela ia te dar, porque no outro dia ela ia morrer. Talvez seja um anjo, né? No caso, aquele que sabe quem vai morrer. Venha e aprenda. Ao pai de Shmuel, as pessoas costumam confiar o dinheiro dos órfãos para que ele guardasse. Quando descansou sua alma e ele faleceu, Shmuel não estava com ele, de modo que ele não teve a oportunidade de revelar ao seu filho onde o dinheiro estava guardado. Por este motivo, as pessoas passaram a chamá-lo de filho do que comeu o dinheiro dos órfãos. Portanto, foi Shmuel ao pátio da morte, ao cemitério, e foi até os mortos e disse a eles: procuro pelo pai Abba. E disseram-lhe, há muitos pais aqui. E disse-lhe, procuro pelo pai, filho do pai, ou seja, Ba-Abba. Ba-Abba. E disseram-lhe também, há muitos pai, filho do pai. E aqui disseram, procuro por Abba, pai de Shmuel. Onde estás? E disseram-lhe, ele partiu para Yeshivá. Ele partiu para Yeshivá no firmamento do céu, onde os sadiquim se reúnem para estudar a Torá. Olha, ele partiu, não está mais aqui. Ele está agora na Yeshivá do Shammai. Enquanto isso, Shmuel avistou Levi, né, um amigo falecido, que se sentava apartado dos demais mortos. E disse-lhe, por que te sentas de fora, apartado dos demais? Por que motivo não partistes para Yeshivá celestial? E disse Levi a Shmuel, pois me disseram assim, por causa de todos os anos que tu não entraste na Yeshivá, precedida por Abi Apis, o que o chateou, não te faremos subir para entrar na Yeshivá do firmamento. Olha só coisa interessante. Ele pergunta, por que você está, né, Shmuel avistou Levi, né? Por que você não foi para a Yeshivá do Shammai?
É por causa que na verdade todos os anos que tu não por causa de todos os anos que tu não entraste na Yeshivá, presidida por Abi, Afs, o que o chateou. Não te faremos subir para entrar na Yeshivá do firmamento. Enquanto isso, veio seu pai Shmuel, que retornou da Yeshivá do firmamento. Shmuel viu que ele chorava e ria, e disse: Por que motivo choras? Disse-lhe: Pois em breve virás aqui, ou seja, serás enterrado. E por que motivo estás indo? Porque você, meu filho, é considerado muito importante neste mundo. E disse-lhe: Se sou considerado, que façam subir a Levi para este vale celestial. E fizeram subir Levi. E disse Shmuel a seu pai: Onde estão seus dinários dos órfãos? Disse-lhe: Vai e pegue-os na casa do moinho. O dinheiro que está por cima e por baixo é nosso, e o que está no meio é o dos órfãos. E disse-lhe: Por que motivo fizeste assim? Disse-lhe: Se fossem roubados, roubariam o nosso dinheiro, e se fossem corroídos pela terra, os dinários corroídos seriam do nosso dinheiro. Portanto, sustenta Guimarães, podemos dizer a partir daqui que as almas sabem a respeito do que se passa no mundo, pois o pai de Shmuel sabia que ele era importante dentre os vivos e que ele viria a falecer em breve. Guimarães então rejeita esta prova. Talvez o caso de Shmuel seria diferente, pois uma vez que ele era considerado muito importante, se adiantavam entre as almas e anunciavam: abram espaço para que venha Shmuel. Isso é muito interessante, né? Então a gente vai continuar na próxima amanhã, Bezrat Hashem, nosso da Filme, terminando da página 18b, a última linha do 18b, para até o 19a e 19b. Muito interessante essa parte da Guimarães. A gente tem muitos ensinamentos, entre elas a questão, um marloquet muito forte, né? Sobre essa questão dos malachim, das almas, né? E que de fato elas sabem, né? Tanto do seu próprio sofrimento, quanto também das próprias pessoas, né? Isso realmente foi muito cabalístico aqui, essa página aqui foi muito cabalístico, né? Aqui foi falado da Yeshivá do firmamento, né? Que, se não me falha a memória, seria no segundo Shamayim, né? A gente viu um outro conceito cabalístico que o Zohar vai falar também, que é olhar atrás dos órfãos, quer dizer, olhar atrás do véu, o que é um conceito muito cabalístico, é literalmente sair, né? Literalmente sair desse plano físico, né? E das leis que regem esse plano físico, e com isso você está totalmente livre de qualquer limitação. Portanto, você consegue ver o que vai acontecer. E outro ensinamento muito interessante visto aqui, que justamente tinha uma moça que ela estava coberta, né? Não por linho, mas era esteira de palha. E esteira de palha é porque é muito pobre, não tem condições de ter linho, né? Porque até os dias de hoje, além de os judeus ser cobertos, né, por, né, roupa de linho, e ainda tem a questão do talit gadol, né, que a pessoa se cobre, né? Ele traz esse ensinamento que, olha, ela, por ser muito pobre, não foi enfaixada de linho. Ela não foi enfaixada de linho, mas foi enfaixada deixa eu ver aqui,
de palha, esteira de palha, o que era algo vergonhoso. O que isso acarretou para ela? Acarretou que ela estava numa frequência de tristeza, de uma energia, vamos dizer assim, baixa. Portanto, ela não tinha força para sair para sair do além do véu. Não tinha força, vamos dizer assim, numa perspectiva cabalística, não tinha força de sair de Malhut para os planos superiores. Então é uma coisa interessante essa página aqui, né, 18a, 18b, de uma forma incrível, trouxe conceitos muito cabalísticos. Outro conceito cabalístico também é que, de acordo, de fato, se for com a permissão divina, as almas elas podem até mesmo se manifestar para pessoas. A gente também tem um caso, né? Por exemplo, no Zohar, que vai falar sobre o montador de burro. Né? Tinha 2 Rachamim, 2 sábios, estavam indo aprendendo o Torá, e outro que era, vamos dizer assim, aquele que levava os burros, né? Que estava atrás. E eles começaram a ensinar, e estavam aprenderam dele, né? Não imaginavam que ele era um sábio. Quando descobriram quem era ele, viraram e ele tinha sumido. Então, essa página aqui do Talmud mostra também um conceito cabalístico que, em alguns momentos, a alma, mesmo que ela esteja no Olam Haguf, no mundo das almas, ela pode vir, descer e ver o que está passando, o que os seres humanos estão passando, ou até mesmo se manifestar para outras pessoas. Nessa explicação, nesse ensinamento, a gente pode até trazer a dúvida, né? Que, de fato, na verdade não é uma dúvida, mas é um conceito bem entendido no meio judaico, que quando diz Shmuel, a gente inclusive trouxe nos debates aqui do Daf Yomi, a gente viu sobre isso, que no Daf Yomi, de fato, né, que a gente, na página por dia do Talmud, a gente aprendeu que, de fato, quem apareceu para Shaul, né, quando aquela mulher invocou, foi de fato Shmuel. A alma de Shmuel foi invocada. E, inclusive, a tradição fala que Moshe Rabbeinu veio com ele, pensando que Shmuel ia ser chamado para o julgamento divino, né? Para um tribunal divino, então Moshe veio junto com ele. Então aprendemos também daqui que almas também podem se manifestar, aparecer e falar com outras pessoas. Interessante que até eles trazem aqui, e outro conceito cabalístico também, analisando aqui, que de fato os mortos, os ímpios, mesmo vivos, estão mortos. E os sadiquim, mesmo mortos, estão vivos. É um conceito espiritual cabalístico, ou seja, eles estão aqui nesse mundo e também estão no plano superior. Né? Ou seja, e isso é muito interessante, muito profundo, de fato. Baruch Hashem, espero que tenham gostado desse Daf Yomi, que Hashem continue nos abençoando e trazendo mais entendimento para que a gente possa continuar entendendo as ideias, né? Entendendo o debate aqui da lei, da Torá. Shalom, shalom.